Então, com essa introdução aí, vamos ao vídeo, vamos ao que o presidente falou. Vamos lá. A neutralidade em relação ao que está acontecendo na Ucrânia e a evidência de ter um massacre com civis? Você está exagerando a palavra massacre. Você está exagerando a palavra. Primeiro, o presidente fala que está exagerando com a palavra massacre. Como eu te falei um pouco antes. Você tem um país soberano que quer fazer comércio e aliança militar com outro país e a Rússia se sente ameaçada. Na verdade, se sentir ameaçada foi a desculpa que ele deu, né? E invade esse país soberano que não estava fazendo mal a ninguém, que não estava ameaçando ninguém, simplesmente invade e começa a atacar alvos civis. Tem vídeos na internet, se você tiver um pouco de bom senso, de paciência e dar uma pesquisada, você vai ver a Rússia destruindo um shopping lá na Ucrânia, entendeu? Atacando alvos civis. Então, exagero, eu acho meio complicado, né, o presidente falar isso. Ele quer ser imparcial. Imparcialidade pressupõe também que você não defenda lado nenhum. De cara, ele já interrompe a repórter defendendo, né, a postura da Rússia. Não há interesse, eu entendo, né, por parte de um chefe de Estado, o povo da Rússia, praticar um massacre. Outra coisa, como que ele pode afirmar que não há interesse de um chefe de Estado como o da Rússia em blá? Como que ele pode afirmar isso se ele não é o presidente da Rússia, ele não é o porta-voz da Rússia, ele não é um embaixador da Rússia, ele não representa a Rússia. E aqui ele está assumindo essa postura de representante da Rússia para fazer uma defesa de possíveis atitudes do presidente russo. Isso não é sinal de imparcialidade. Quer que seja, ele está se empenhando ali em duas regiões do sul da Ucrânia que, em referendo, mais de 90%, em média. Aí ele fala que em referendo que ele está apoiando uma região que em referendo decidiu se emancipar. Olha só que interessante. Ele está falando disso aqui, ó. Lugansk e Donetsk, que são uma região conhecida ali como Donbás. Primeiro, um referendo feito somente nesses estados para consultar a população desses estados aqui, eu não vou nem entrar no detalhe de que a Rússia financiou vários russos para entrarem nessas duas regiões e morar lá desde 2014. A Rússia foi colocando russos lá para depois fazer esse referendo. Então não vou nem entrar nesse detalhe. Eu vou fazer uma analogia para ver se você entende. Imagina que o estado de São Paulo, que o Dória fala assim, vou fazer um referendo aqui em São Paulo, vou consultar somente os paulistas para a gente decidir se a gente vai se tornar um país independente do Brasil ou não, sem consultar o resto do país inteiro. Lembra daquele conceito de soberania? Então todo o país tem que ser consultado, não somente esses dois estados. Aí imagina que o Dória faz isso e nesse referendo daí que 90% da população paulista quer virar um país e a Rússia vai lá e reconhece o São Paulo como um país independente. E usa essa desculpa de que os paulistas estão sendo atacados pelo Brasil e para defender São Paulo, que agora ele reconhece como um país independente, ele vai invadir o Brasil. É mais ou menos isso que o Bolsonaro está defendendo. Que dois estados que pertencem a uma federação, ucraniana, façam um referendo independente do resto da federação, se reconhecendo como país e se desliguem do país. Pô, é isso que o nosso presidente está defendendo? O nosso presidente defende isso? Pô, não é possível, né, que a gente apoie um pensamento desse, né? Mas vamos seguir aqui. 90% da população quer se tornar independente, quer se aproximar da Rússia. É isso que está acontecendo. Desculpa a ignorância em termos militares, mas você acredita que equipamento de guerra utilizado
Não seria isso? Equipamento de guerra é para matar, sabe disso aí. Tá? E daí, você quer que eu fale o quê? Ô, presidente, faça isso, faça aquilo? É assim que... E você vê que é uma postura de defesa. Assim, se ele quer se manter, como ele falou, neutros, neutralidade pressupõe que você não entre nesses detalhes. Ele está defendendo aqui o presidente russo. Agora ele vai falar aqui do Zelensky, do presidente ucraniano. Olha a diferença de como ele se refere ao presidente ucraniano para como ele se refere ao Putin. Olha o desrespeito que ele se refere ao outro presidente. Quando você quer mostrar imparcialidade, é importante você se referir a ambas as partes da mesma maneira. Entendeu? E você nota uma diferença gritante de como ele se refere ao presidente russo, do presidente russo e do presidente ucraniano. Olha como é que ele vai falar do Zelensky. Você vê como o Zelensky, né, que é um comediante que foi eleito presidente da Ucrânia, eu acho que o povo confiou nele traçar o destino de uma nação. Confiou no comediante o destino de uma nação. Ele deve ter um equilíbrio, segundo a população ucraniana, para tratar desse assunto. Tanto é que já aceitou conversar. Então você não condena as ações do Putin? Olha, eu não tenho, eu vou esperar. Ele não quer condenar as ações do Putin. Volto a dizer. É um Estado soberano que foi invadido por outro país. Esse país que invadiu está atacando alvos civis, matando pessoas comuns. Tem crianças mortas, tem imagens de um hospital maternidade que os bebês recém-nascidos tiveram que ser levados para o porão. O cara está cometendo crimes contra a humanidade. Não se trata mais de uma discussão meramente econômica, é uma discussão de crime contra a humanidade. E mais para frente eu vou falar sobre a situação econômica. O relatório, como vai ser aqui o processo de resolução, para emitir a minha opinião. A experiência que eu tenho, né, de 15 anos apenas de exército, da história militar. Não adianta, desculpa, eu vou avançar aqui porque ele vai falando um monte de besteira. Tá. Os líderes ocidentes já se manifestaram e o senhor vai se manter na neutralidade? Grande parte da população da Ucrânia fala russo. Uma parte considerável. Isso não quer dizer nada, São que a estados população fala russo. praticamente países irmãos. O fato deles serem praticamente países irmãos, que isso aí é uma... o Bolsonaro não tem como afirmar isso. Assim, ele está só chutando isso, tipo assim, eles são praticamente isso aí. É achismo, não é fato, entendeu? Está no campo da possibilidade, não do fato, entendeu? E é irrelevante, justamente por causa de soberania, daquilo que eu estava falando um pouco antes. A guerra, o massacre civil, há muito tempo não se ouve falar, é taxa, é um país do mundo fazer isso, ainda mais quando o mundo está conectado para as redes sociais. As imagens aparecem em fração de segundos. Deixa eu avançar, que ele vai falar da economia. Pode dizer que eu faço o quê para acabar com a guerra? Tudo que eu posso fazer. Ninguém está dizendo que ele tem que fazer alguma coisa para acabar com a guerra. Ninguém está dizendo isso e ninguém exige que ele faça isso. Entendeu? O que estão questionando é o seguinte: o cara está cometendo um crime contra a humanidade, ele está atacando um país soberano que estava em tempos de paz, e o presidente não se posiciona condenando isso. Eu já fiz e continuo fazendo. Mesmo com brasileiros lá? Nós já temos 70 brasileiros. Ele vai falar sobre os brasileiros que estão lá. Nós já conseguimos retirar de lá. Tal. Enfim, ele não entra aqui na situação da balança econômica, né? Que essa é uma das desculpas que ele dá. Só que é o seguinte, ele fala que não pode criticar por causa dos defensivos agrícolas e não sei o que, tarará. Bom, beleza. Você não quer criticar a Rússia por causa dos defensivos agrícolas que a gente compra da Rússia. Mas você criticou a China na época da pandemia e duramente, e até hoje continua criticando a China e o expansionismo chinês no Mar do Sul da China. E nós somos infinitamente mais dependentes da balança econômica com a China do que com a Rússia. Porque a China, ela é nosso cliente, ela compra da gente. Nós compramos muito da China, mas a China compra muito mais do Brasil do que a gente compra deles. Já em relação à Rússia, nós somos os clientes da Rússia. Nós compramos da Rússia. E a gente, como cliente, pelo menos as relações, traduz isso para a realidade. Você, quando vai a uma loja comprar, você não tem que bajular a loja.
Você é o cliente, a loja é que tem que te tratar bem. A loja é que tem que fazer concessões a você, entendeu? E outra coisa, a Rússia hoje está praticamente proibida de fazer negócios com o mundo inteiro. Não tem como fazer transações em dólar, em euro e nas principais moedas do mundo. Os bancos russos estão bloqueados. Por que você vai ficar defendendo essa balança econômica, esses defensivos agrícolas, se você não vai poder comprar da Rússia? Não tem como comprar da Rússia esses defensivos agrícolas. Então, o que consiste de você ainda ficar defendendo esse país se você sequer vai poder comprar dele? Porque não tem como fazer negócio com eles. Você não tem como comprar. O Brasil vai ter que procurar outros países para fazer a compra dos defensivos agrícolas. Então, fica aí para vocês essa explicação, né? Mais ou menos ponto a ponto a respeito do que está acontecendo. E depois eu gravo outros vídeos aí, caso seja necessário. Tchau!